E como mostramos é que ontem, 1º de junho, foi instituído pela ONU o Dia Mundial do Leite. Além do benefício para a alimentação, a produção leiteira também é um grande aliado, da nossa agropecuária. Está presente em 99% dos municípios brasileiros, é uma das mais importantes fontes de segurança alimentar do país. E o Brasil está entre os 10 maiores produtores de leite do mundo. Produziu aí cerca de 34,8 milhões de toneladas no ano de 2022. E de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, são mais de 5 milhões de empregos diretos gerados, então, por essa cadeia produtiva. E a gente agora vai falar ao vivo com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges. Oi, Geraldo, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Ontem um dia bastante intenso, de celebrações e, claro, para uma cadeia produtiva tão importante para nossa agropecuária. A gente viu isso através dos números do PIB, bastante divulgados e continua, até falamos mais na nossa edição agora há pouco sobre essa grande elevação do PIB de 1,9% no trimestre, puxada justamente por mais de 20% do crescimento do PIB do setor agro. Então, nos conte, como é que a gente pode traçar, assim, as principais questões e direcionamentos que vocês discutiram ontem. Eu sei que houve promoção de lives, enfim, assuntos muito pertinentes hoje para o setor da nossa cadeia produtiva leiteira. Bom dia. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui novamente com vocês, no Bem da Terra, do Terra Viva, falar sobre esse produto maravilhoso que é o leite, falar das virtudes desse alimento e também, como você já começou falando muito bem, da importância desse setor para o nosso país, analisando tanto economicamente quanto socialmente. É uma cadeia extremamente importante, com muita geração de emprego. Os números que você disse, eu posso até contribuir dizendo que, além desses 5 milhões aproximadamente de postos de empregos diretamente na produção de leite no campo, nós temos outros milhões de empregos na cadeia produtiva do leite, na captação do leite nas propriedades rurais, naquele transporte, naquela logística, em 99% dos municípios brasileiros, na industrialização, seja nos laticínios ou nas cooperativas, que no Brasil tem mais de 2.000 estabelecimentos industrializadores que têm algum tipo de fiscalização, seja ela estadual, municipal ou federal. No transporte de distribuição, na logística toda em relação ao varejo atacado, até chegar à mesa dos consumidores. Ou seja, é uma cadeia extremamente empregadora. Nós temos aí milhões de empregos no campo e nas cidades, que movimenta muito a economia. Nós temos no Brasil, nos últimos anos, uma produção média na casa dos 34 bilhões de litros de leite. Então, a gente tem como o terceiro maior produtor de leite do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores, como você bem disse, e vamos ser o primeiro, Renata. A gente tem esse dever de casa, a cadeia, o setor leiteiro, tem esse dever de casa de elevar o Brasil ao primeiro maior produtor de leite do mundo, porque nós temos essa condição. É o único país que tem condições de expandir a sua produção por vários fatores, questões climáticas, questões de disponibilidade de terra, a questão que nós temos ainda muitas pastagens que vão ser melhoradas, elas já estão sendo melhoradas e isso vai crescer cada dia mais, aumentando a produtividade por matriz, por hectare, e com certeza isso aumenta e muito a produção, o volume total, trazendo o Brasil para o pódio aí, superando Estados Unidos e Índia, para ser o maior produtor de leite do mundo. E também temos o dever de casa de sermos grandes exportadores de lácteos, tendo em vista que o Brasil já é assim em várias cadeias de proteína animal, como podemos citar as aves, os ovos, carne bovina, grãos e outras atividades agropecuárias que colocam o Brasil numa posição muito favorável na balança comercial, que o agro é importantíssimo para o nosso país e a gente precisa fazer parte dessa pauta internacional. Exatamente, é um ponto, Geraldo, que a gente sempre chama atenção nas nossas conversas, que é a questão realmente de desafios, ou da capacitação, aprofundar o conhecimento, A gente vê que isso vem acontecendo com a cadeia produtiva leiteira no país, sim, de fato, mas a gente precisa alavancar ainda mais, no quesito de profissionalização, mas, sobretudo, ainda há muitos questionamentos referente à grande produção brasileira que tem, mas não tanto espaço para as nossas exportações de lácteos e, mais do que isso, a importação do leite. Como é que fica
toda essa geografia, digamos assim, esse jogo de xadrez em geral, do que vocês vêm conversando com o MAPA, Ministério da Agricultura, enfim, sobre esses pontos, né, que a gente acabou de colocar aqui? Renata, ontem foi dia 1º de junho, Dia Mundial do Leite, e ontem a gente fez um trato com todos os jornalistas que nós não falaríamos de problemas e nem de parte política, política pública, nós falaríamos mais sobre a questão da qualidade do alimento, da virtude, né, do leite, até porque a ONU criou essa data, dia 1º de junho, como sendo o Dia Mundial do Leite, para mostrar ao planeta o quanto esse alimento é importante para o ser humano em todas as fases da vida, não só o leite, mas todos os seus derivados lácteos. Mas hoje, já passou o Dia Mundial do Leite, nós estamos falando no dia 2, né, no segundo dia do mês de junho, e vamos então entrar um pouco nessa parte que você coloca. Hoje é um problema gravíssimo no Brasil as importações do Mercosul. Nós tivemos recorde no mês de abril, no mês de maio, foram recordes de importações, infelizmente, e nós temos que evoluir para que sejamos grandes exportadores e não ficarmos tendo problema com o Mercosul. É um tratado que beneficia o Brasil de uma maneira geral, com outras cadeias produtivas, mas prejudica a nossa cadeia produtiva do leite. É um tratado que permite os países membros, né, desse Mercosul comercializarem seus produtos sem taxação, sem imposto, e da mesma forma beneficiando a Argentina e o Uruguai com o produto leite em pó e outros lácteos, que beneficia também, que esse tratado beneficia também o Brasil, com vários outros setores, como, por exemplo, da indústria, da linha branca, da automotiva, e que no frigir dos ovos, no final, o Brasil tem vantagem no sentido de exportar muito mais para esses países do que esses países exportam para o Brasil. Mas isso afeta muito a nossa cadeia, principalmente pelo fato que as exportações, elas, quando são predatórias, quando elas entram de forma desordenada, com um fluxo grande, como está acontecendo nos últimos 6 meses, isso prejudica demais o nosso setor. Não prejudica somente aquelas 1 milhão, quase 200 mil propriedades produtoras de leite, segundo o censo do IBGE. Prejudica também mais de 2 mil estabelecimentos que são produtores, são industrializadores de leite, laticínios e cooperativas, a grande maioria pequena e média. Prejudica toda a cadeia, porque isso traz realmente um prejuízo grande ao setor. Nós tivemos problemas sérios nos últimos anos, em decorrência da pandemia, em decorrência da guerra na Ucrânia, que alterou bastante o nosso setor, principalmente no que tange a questão de insumos muito mais caros, e não era um momento agora da gente estar na entre-safra com um recorde de importação de leite que vai realmente estar trazendo realmente dores de cabeça e problemas no nosso mercado interno. Então, o governo, a gente tem trabalhado muito aqui, vem trabalhando, a Abraleite vai fazer 6 anos, então nesses 5 anos e mais que meio, a gente vem trabalhando muito aqui em Brasília, frente ao governo federal, frente às casas também da legislação, que é a Câmara e o Senado, para que a gente consiga políticas públicas que melhorem, viabilizem a nossa competitividade. Nós temos muitos problemas que precisam ser solucionados dentro da cadeia produtiva do leite, de várias ordens. Questão de assistência técnica, tecnificação. Nós temos um Brasil continental e produzimos leite em quase todos os municípios. Imagina a logística dessa pulverização que existe de produção num país do tamanho que é o Brasil. Então, nós temos um custo grande de captação de leite nas propriedades, nós temos um custo enorme pela falta de escala da grande maioria dos produtores serem pequenos e que precisam ser valorizados, eles precisam continuar na atividade. Nós não podemos deixar que esses produtores saiam da atividade, que eles venham inflar as cidades com mais pessoas desempregadas e que eles deixem de produzir não só para as massas, para o mundo inteiro. Perfeito, Geraldo. Muito obrigada, então, por sua entrevista aqui, dando destaque, claro, ao Dia Mundial do Leite, mas também, sobretudo, aos grandes desafios ainda impostos por uma cadeia produtiva tão importante, tão significativa no nosso país, que é a cadeia produtiva do leite. Muito obrigada. A gente volta a se falar, então, em outras oportunidades. Grande abraço, bom fim de semana. Muito obrigado. Nós agradecemos, sempre à disposição, e que a gente comemore, continue comemorando esse final de semana, o Dia Mundial do Leite, com bastante consumo de leite e de seus derivados lácteos, que são excepcionais, maravilhosos para a nossa saúde, saúde do ser humano em todas as fases da vida. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigada, a gente que agradece.